Como conseguir... Pensei em duas coisas ao mesmo tempo. Como conseguir clientes de terapia holística se você está começando do zero? Se você está iniciando agora ou se você está pensando em começar a atender, como é que faz para captar clientes, para atrair mais clientes para os seus atendimentos? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes de eu falar para você, eu sugerir algumas dicas, algumas ações que você possa fazer para ter os seus primeiros clientes, deixa eu te perguntar, o que você acha que é possível fazer agora para você ter clientes de terapia holística? Pense em pelo menos 2 ou 3 ações que você pode começar a fazer nesse exato momento para começar a captar clientes. Mas Kátia, se eu tô começando do zero, as pessoas nem sabem que eu sou terapeuta, como é que eu vou ter clientes? Como é que eu vou fazer qualquer coisa? Olha só, gente, isso é crença limitante que vocês têm na mente de vocês. As pessoas não sabem lá fora que você está começando. Se você começar a anunciar, fazer qualquer tipo de ação ou de movimento para anunciar que você está atendendo como terapeuta, pouco importa para as pessoas se você está iniciando agora, se você já é experiente, se você conhece ou se você não conhece muito sobre os atendimentos e sobre o trabalho que você vai desenvolver. Porque no meu caso, e no caso de quase todos os terapeutas que eu conheço, dos nossos alunos, dos meus colegas, das pessoas que eu já tive contato no mundo da terapia holística, na maioria das vezes, o cliente nunca vai te perguntar quando que você iniciou. Essa insegurança é sua, é você que acaba criando na sua mente essa proposta, essa ideia, essa coisa de que... Ai, mas é que eu tô começando, como é que eu vou começar a atender? Começando a atender, iniciando, atendendo, dando os primeiros passos. Ontem mesmo no meu Instagram uma pessoa perguntou, Kátia, como que eu faço para perder o medo, né? Eu tô no terapeuta do zero e ainda sinto medo e insegurança de atender. Bom, aí você tem que agir, você tem que atender, você tem que ir pro consultório, você tem que ter a experiência. Não espere o medo passar para você tomar uma atitude, porque ele não vai passar. E quando você atender o seu primeiro cliente, você vai ver que esse medo que você tem, essa insegurança, ela é muito menor do que você, do que o seu tamanho diante do medo. Porque nós somos muito maiores do que os nossos medos. E os medos, eles representam 95% de fantasias que a gente cria na nossa mente. Então, comece a se conscientizar de que você é muito maior do que essa insegurança, do que este medo. E vamos voltar para a nossa pergunta inicial. Pega papel, pega caneta, vamos fazer um coach aqui, juntos. Quais seriam as 2 ou 3 ações que você poderia fazer nesse exato momento? Esquece que você está iniciando do zero. Esquece, tira da sua cabeça essa coisa de que por estar iniciando do zero você não pode fazer isso ou aquilo, porque isso são desculpas que você arruma para não tomar a atitude que você sabe que tem que tomar, para não começar, para não atender seus primeiros clientes. Logo, logo eu já vou te dar algumas dicas, já vou te orientar sobre o que você pode fazer. Mas antes de eu te trazer a resposta pronta, vamos estimular a nossa mente a pensar, porque você é um ser criativo, um ser inteligente e eu acredito em você, por isso a gente está juntos aqui. Então pega papel e caneta e anota pelo menos uma ação que você poderia começar a fazer nesse exato momento para começar a ter clientes, para começar a mostrar para as pessoas quem você é. Vou te dar um tempo aí, Douglas, coloca um reloginho aí do tempo passando para o pessoal fazer o exercício. Não vou dar a resposta agora, vou deixar eles pensar um pouquinho. TikTok, 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 vamos lá. Vamos pensar aí, vamos botar a nossa cacholinha para funcionar. Pensou? Veio alguma ideia em mente? Não precisa descrever uma história, né? Não precisa discorrer uma folha inteira de atitudes agora. Pode só colocar uma frase, uma palavra, alguma coisa, para depois você pesquisar, para depois você buscar, para depois você ir entendendo o que dá para fazer com relação a isso. Vamos lá, mais um pouquinho de tempo aí. Vamos deixar o reloginho passar e a nossa mente funcionar um pouco. Pensou? Veio a ideia? Quando eu preciso, inclusive, ó, um adendo aqui, que nem estava no nosso script hoje. Quando eu preciso ter ideias para as coisas, eu procuro ficar em algum momento do dia em silêncio. E eu fico perguntando para o universo, para o meu eu superior, para minha consciência superior, exatamente a resposta que eu estou buscando, né? Então,
como ter clientes começando do zero. E fico em silêncio um pouco. E não é que vai vir uma resposta, às vezes até vem, né? Não é que vai vir uma grande resposta, uma grande inspiração imediatamente. Mas o fato de eu parar todos os dias 5 minutinhos e ficar em silêncio fazendo essa pergunta pra mim mesma, vai fazer com que eu comece a enxergar as oportunidades. Vai fazer com que o universo se movimente e eu consiga captar novas ideias, tá? Então essa é uma dica bem importante. Por isso a ideia de primeiro eu te cutucar aqui pra você pensar, pra depois eu te dar a resposta pronta. Mas vamos lá que eu sei que vocês estão esperando 3 dicas pelo menos, ou 3 ações que eu posso te dar para você começar a atrair clientes. Primeira delas, gente, uma das ações mais poderosas, o nosso maior divulgador do trabalho do terapeuta é a indicação. Não só do terapeuta, né? Eu acredito que a indicação é algo que tem força em qualquer setor, em qualquer área profissional. Porque quando alguém indica o seu trabalho, você confia muito, a pessoa, né, que está recebendo a indicação, ou você, quando recebe uma indicação, confia muito mais na indicação, né? Então, a gente normalmente prefere ir em pessoas por indicação do que por ver uma propaganda ou saber que aquela pessoa existe e pode me ajudar. Então, normalmente a indicação, ela tem uma força e um poder muito grande na hora de divulgar o nosso trabalho. Por isso, uma das premissas que eu ensino nos meus treinamentos, tanto no Terapeuta do Zero quanto no Top Terapeuta, é como encantar clientes. Então, se você ainda não é um terapeuta do zero e você quer começar do absoluto zero, clica aqui embaixo que vai ter um link onde tem uma aula que eu explico em detalhes como você pode ser um terapeuta do zero. Eu falo sobre como iniciar, tiro as principais dúvidas e depois eu te encaminho para você conhecer mais do meu treinamento, que é o Terapeuta do Zero. Combinado? Então dá uma olhadinha para você ver como funciona esse treinamento, porque ele foi objetivamente pensado para quem quer iniciar e perder o medo, a insegurança de atender seu primeiro cliente, certo? Vamos lá. Então a primeira coisa essencial para você ter indicação é você criar uma experiência com o seu cliente, é você estimular, é você ter ideias, é você buscar surpreender o seu cliente nos atendimentos. Não é sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito ou copiar o que os outros fazem, né? Embora a gente busque inspiração lá fora, na hora de atuar, na hora de trabalhar como terapeuta, você tem que ter o seu toque, você tem que ter a sua personalidade, você tem que ter o seu jeitinho, o seu carinho, o seu jeito de lidar e de atuar dentro do consultório. Crie uma experiência, crie um estímulo ou vários estímulos que façam a pessoa ter uma experiência muito positiva no seu atendimento. E isso eu explico em detalhes lá no Terapeuta do Zero. Como fazer isso no primeiro atendimento. Afinal, não existe uma segunda oportunidade para você causar uma primeira boa impressão. Essa é uma frase do meu querido amigo Paulo Henrique, que me ensinou isso há muito tempo e isso nunca saiu da minha mente. Não existe uma segunda oportunidade de você causar uma primeira boa impressão. Quando você surpreende o seu cliente no primeiro atendimento, a tendência é que ele volte e indique o seu trabalho. Então, se você quer saber passo a passo em detalhes como fazer isso, assiste aqui sobre o Terapeuta do Zero e entra no meu treinamento, que lá eu vou te ensinar em detalhes como fazer com que o seu primeiro atendimento seja uma experiência muito positiva para o cliente, certo? O segundo passo, a segunda ação, a segunda atitude que você pode ter para divulgar o seu trabalho, além dos top atendimentos, de você encantar o seu cliente, é pedir indicações mesmo. Eu acho que para quem está começando, a indicação é um dos melhores veículos para você começar a ter uma clientela, né? Não só para quem está começando, acho que para todo mundo, mas para quem está começando é um meio mais barato, mais acessível, mais fácil de você começar a divulgar o seu trabalho como terapeuta. Então, estimule as pessoas a indicarem seu trabalho. Como assim, Kátia? Diga para elas, olha, se você indicar para uma ou duas pessoas, eu posso te dar 50% de desconto na próxima sessão. Se você indicar para 2 ou 3 pessoas, eu posso te dar uma sessão sem custo. Então, estimule as pessoas a indicar o seu trabalho. Naturalmente, as pessoas vão fazer isso quando elas gostam, tá? Porque a gente sabe que quando existe uma experiência mesmo, quando a pessoa é surpreendida, ela, sem você pedir nada, vai ficar divulgando o seu trabalho por aí. Ela vai falar da experiência para todo mundo, né? Isso as estatísticas de marketing já comprovam há tempos. Quando nós temos uma experiência positiva, quando a gente gosta, quando a gente é surpreendido, a gente sai falando para todo mundo, né? Indica para as pessoas próximas principalmente. Mas se você quiser intensificar isso e pedir que as pessoas indiquem o seu trabalho, não há nada de errado em fazer esse tipo de ação, né? Você pode pedir que as pessoas indiquem e você dá alguma condição especial para ela, um desconto, dá uma sessão. Claro, né, gente? Ah, se ela indicar, não dá sessão gratuita, desconto ou sei lá o que, para ela indicar. Primeiro ela indica, depois você dá o benefício. Mas fale para ela que existe essa condição. Diga para ela que se ela indicar, se ela falar para alguém, se ela comentar e essa pessoa vier e disser que foi por indicação dela, você vai dar algum desconto, você vai dar algum bônus, você vai dar algo mais para que ela se sinta estimulada
e em divulgar o seu trabalho para mais pessoas. E o terceiro passo, a terceira coisa que é essencial para você começar a ter clientes é você se assumir como terapeuta. Parece uma coisa óbvia para algumas pessoas, mas para outras não é tão óbvio assim. Então eu vou te desafiar, que é algo que eu costumo dizer sempre. Se eu ligar para os seus 3 melhores amigos, para as 3 pessoas que mais convivem com você no dia a dia, para pessoas muito próximas, elas vão me dizer que você é terapeuta, você já assumiu para o mundo quem você é? Porque enquanto você ficar no casulo escondidinho, como que as pessoas vão te encontrar? Se eu for para sua rede social, se eu quiser te encontrar hoje, como eu faço? Se eu quisesse marcar um atendimento agora com você, seria fácil para eu te achar? Eu te encontro em qualquer lugar, sabe? Então, esses questionamentos, eles são importantes pra gente começar a treinar o músculo do pensar, do agir também, porque não adianta só pensar, tem que agir também. E como faz para eu cada vez mais atrair mais pessoas e ser um imã, né? Ter um magnetismo que vai fazer com que eu atraia as pessoas. Porque quando eu tô escondido, quando eu tô fechado no meu mundo, as pessoas não sentem magneticamente que eu estou aberto a ajudá-las. Agora, quando eu me abro, eu fico disponível, eu me movimento nessa direção, mesmo que seja internamente, eu vou começar a chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão observar que eu tô diferente, que eu sou diferente, que eu tenho algo mais para contribuir, e aí eu vou ficar aberto para receber essas pessoas. Então, eu acho que essas 3 coisas, elas são os primeiros passos para quem tá começando e quer começar a ter mais clientes, fazer mais atendimentos, estar mais em movimento, sendo terapeuta holístico, ajudando as pessoas e atuando na área. Beleza? Olha, se você ouviu esse vídeo e lembrou de alguém que precisa disso, que precisa se libertar dessas crenças limitantes, que precisa começar a agir, manda esse vídeo pra ela, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente a começar a perder esses medos, a se libertar dessas crenças que limitam o crescimento, a expansão e principalmente, né, fazer o que elas mais amam, que é ser terapeuta e ajudar as pessoas. Certo? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.